Hoje, o nosso assunto, estamos, na realidade, caminhando para o fim do estudo desse trimestre, do terceiro trimestre. O nosso assunto está na segunda carta de Pedro. Eu quero ler com vocês o texto. É sempre bom a gente estar olhando o texto, porque é escola bíblica, né? Então vamos à segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 11. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançarão fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, não vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso assunto na lição, ou destaque nesse texto, vem do versos 3 e 4, especificamente o verso 3, quando na primeira parte diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Daí o tema do nosso estudo, ou destaque, que vai ser o fio condutor do nosso estudo neste domingo, é a nossa suficiência em Cristo. Ou, dizendo de outra forma, a pessoa de Cristo é suficiente para todas as nossas necessidades. Cristo é suficiente para o suprimento de nossas necessidades. Inclusive, há um livro do John MacArthur que, se vocês puderem, algum dia ler, está aqui: A Nossa Suficiência em Cristo. Esse autor vai abordar exatamente, de forma bem estendida, bem intensa e profunda, esta verdade da nossa suficiência em Cristo. A carta de 1 Pedro, que nós terminamos de ver, é um encorajamento do apóstolo para os cristãos que estavam passando por perseguição. Já a segunda carta, este mesmo apóstolo vai escrever àqueles irmãos falando sobre a necessidade de combate às heresias, aos falsos ensinos que já começavam a aparecer na igreja. E esta é a temática. E se existem heresias que se aproximam da igreja, entendemos pela Bíblia que a maneira mais eficiente, meus queridos, de combatermos a heresia nem é tanto ficar assim, batendo de frente, querendo
rebater, o que causa às vezes até alguma confusão. Claro que há necessidade de uma apologia. Apologia é justamente isso, tecer argumentos para combater as heresias. Mas entendemos que a melhor maneira de nós vencermos as heresias é pregar a verdade, é mostrar a suficiência de Cristo em todas as coisas e para todas as coisas. Então, daí que a nossa primeira reflexão a vocês destacarem nesse próximo domingo é que Cristo é suficiente, a nossa suficiência em Cristo. Conforme eu disse no verso 3, eu disse que o verso 3 é o centro, né, da nossa lição, o divino poder dele nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, tudo aquilo que nós precisamos para um viver espiritual. E eu diria o viver em geral, nós podemos encontrar em Cristo, não que a gente tenha tudo o que deseja em Cristo, mas tudo o que nós precisamos na pessoa de Cristo. Nós vamos ter o poder vindo dele próprio para que venhamos vencer as necessidades da vida e, acima de tudo, no que diz respeito aos ensinos verdadeiros da palavra de Deus. É um poder grandioso que vai nos levar a crescer no conhecimento e na piedade. Essa palavra piedade não é ter dó do outro, mas no sentido bíblico, a nossa resposta àquilo que Deus tem feito por nós, como nós agimos e reagimos diante daquilo que Deus tem feito por nós. E a nossa suficiência em Cristo, ou o fato de Cristo ser suficiente para nós, nos torna alvo das suas grandiosíssimas promessas, como diz o texto, ou promessas de grande valor, não são coisas vãs, principalmente a nossa participação da natureza divina. Eu comento na revista que esse participar da natureza divina, e é bom que os irmãos destaquem isso, não é que nós nos tornaremos como se fôssemos semideuses. Não, participar da natureza divina tem a ver que Cristo é suficiente para implementar e implantar em nós o caráter ou aspectos do caráter de Deus que são impressos em nós a partir da nossa filiação a Ele. Então, o primeiro ponto a destacar, e eu creio que é o básico para a gente até continuar o estudo do texto de Pedro, é focar muito em que Cristo é suficiente para nós. Não poderia ser de outra forma, porque sendo Ele Deus Todo-Poderoso, tendo conhecimento de todas as coisas, tendo Ele feito a obra de justificação, tendo Ele recebido toda a glória, sendo dele toda a glória, claro que não poderia ser de outra maneira. Ele é suficiente. Nós não precisamos de Cristo e mais algumas coisas. Claro que a gente precisa realizar obras de fé, temos que fazer coisas, mas não podemos deixar de pensar de que essas coisas que fazemos são frutos
do fato de termos Cristo de forma suficiente em nossa vida. Então, destaquem bem isso na lição, no estudo bíblico desse domingo, o fato de Cristo ser suficiente para nós. E duas coisas desta suficiência são destacadas no texto. Obviamente que não quer dizer que Cristo seja suficiente só para essas duas coisas. Mas como é um estudo baseado em um texto, nós temos que nos limitarmos, vamos dizer assim, àquilo que o texto está nos dizendo, que é dos versos 5 a 7, inclusive aí na impressão da revista, vocês vão ver que está 5 a 11, mas é 5 a 7, vai nos falar da suficiência de Cristo para nos fazer crescer na fé. Tudo que nós precisamos para o nosso crescimento na fé está em Cristo. Claro que quando eu falo em Cristo, eu estou incluindo aí a sua palavra, a Bíblia, porque ela nos revela a pessoa de Cristo. E esse crescimento não é automático, não é como se fosse uma varinha de condão, uma varinha mágica, uma vara das fadas, né? Dos contos, mas esse crescimento ele vem através do conhecimento que o cristão vai adquirindo de Cristo. Mais conhecimento, mais crescimento. Mais crescimento, mais necessidade de conhecimento. E assim nós vamos tendo um círculo virtuoso de crescimento e conhecimento. De conhecimento, maior necessidade de crescimento, porque é um desejo natural de quem conhece a Cristo, de quem convive com Ele, vive com Ele e o obedece, desejar ser cada vez mais parecido com Ele, porque o próprio Cristo coloca em nosso coração esta verdade. E dos versos 5 a 7, eu tenho aí sete qualidades que fazem parte desse crescimento. Eu não vou repeti-las aqui porque estão bem delineados aí nesse item 2 do nosso comentário na revista. Ou seja, o que é importante que sejam destacado é que vocês destaquem, né, que esse nosso conhecimento de Cristo, essa suficiência para que a gente cresça na fé, traz alguns frutos, traz algumas consequências, como estão descritos aí na nossa lição, e vocês podem destacar, e vocês vão perceber que há uma semelhança, não é uma igualdade, tá? Mas há uma semelhança entre aquilo que Pedro diz e aquilo que Paulo diz quando ele fala sobre os frutos, ou o fruto, melhor dizendo, do Espírito, em Gálatas 5, de 16 até 22. Vocês vão perceber que há algumas palavras semelhantes, porque falarmos que Cristo, a nossa fé em Cristo, nos faz desenvolver em nós essas características, e dizer que é o Espírito que faz crescer em nós o fruto, são, na realidade, ações semelhantes, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então não é de admirarmos que haja semelhança entre esses dois textos. Não igualdade, tá? Vocês vão ver que não são as mesmas palavras, mas há algumas que se repetem. E vocês podem avançar, ou nós podemos avançar, que estaremos estudando a lição, né, no próximo domingo, é que Cristo é suficiente não apenas para fazer crescer a nossa fé
e às vezes a gente até ora, e é correto orarmos pedindo para que Jesus acrescente a nossa fé, mas ele não apenas acrescenta a fé, mas esse crescer na fé nos leva também a vermos que a nossa fé em Cristo é suficiente, ou Cristo é suficiente, não apenas para fazer crescer a nossa fé, mas também para que pratiquemos a nossa fé. Isso está de acordo com o que Paulo diz, que é ele que faz em nós tanto o querer como o efetuar. Na realidade, queridos, nós dependemos de tudo, ou dependemos de Cristo para tudo em nossa vida, desde a salvação, para o crescimento na fé, para a santidade, para a prática da fé, em tudo na nossa vida cristã nós somos totalmente dependentes de Deus, para que a gente vá crescendo. E eu quero destacar, por quanto esteja no texto da lição, essa palavra crescendo. É uma palavra interessante porque ela é uma espécie de pleonasmo, né? Como subir para cima, descer para baixo, porque crescendo dá a ideia de algo contínuo, repetitivo. Se eu digo subir para cima, eu estou repetindo a ideia, então eu não preciso falar isso. O pleonasmo é a repetição, às vezes, para reforçar uma ideia, né? Eu vi com meus próprios olhos. Claro que você não pode ver com olhos dos outros, mas é para demonstrar que você estava presente, que você estava atento a uma situação. Então, esse crescimento nosso como cristãos não é um crescimento que a gente chega num estágio e diz, agora eu não preciso crescer mais. O nosso crescimento, ele é contínuo. A gente não pode parar e não vai parar de crescer enquanto aqui estivermos. E particularmente, eu entendo, prestem bem atenção, não estou aqui formulando uma doutrina, porque a Bíblia não nos autoriza a formular uma doutrina desse tipo. Isso é algo que eu acho, tá? É uma perspectiva minha, é um achismo meu, que o crescimento nosso continuará no céu também. E às vezes eu falo aos irmãos, eu não posso assim admitir que no céu eu vou parar de ter crescimento, eu vou chegar lá num estágio e vou ficar parado. Eu entendo que o céu é um lugar onde a gente também vai continuar crescendo no conhecimento das coisas de Deus. Mas volto a dizer, não estou formulando nenhuma doutrina, isso é algo que eu penso. Então, esse crescimento, ele é contínuo, né? E dentro do meu pensamento, ele é contínuo aqui na Terra e por toda a eternidade, né? Para que a gente possa cada vez mais ter uma comunhão mais plena, mais íntima com Deus e conhecê-lo de maneira maior. E nós vamos perceber que esse crescimento na fé vai nos levar a 3 características, que é a frutificação. O crente que cresce na fé, ele precisa frutificar. Nós temos na Bíblia vários exemplos de que uma árvore que não frutifica, ela só serve para queimar e ser lenha. O crente precisa frutificar. A outra coisa que o crente precisa desenvolver, visão espiritual. A palavra grega para essa visão espiritual é uma palavra que é o contrário de ser míope, né? O míope é aquela pessoa que só enxerga de perto, de longe ele não enxerga. Precisa dos óculos corretivos. Eu, por exemplo, meus óculos são para longe, eu tenho miopia. Se eu tirar os óculos, as coisas que estão longe ficam borradas.
Então o crente ele não pode ter uma visão borrada, ele precisa ter uma visão espiritual clara. E quem nos dá essa visão é Cristo. Não é a minha sabedoria, minha inteligência, o nosso bom planejamento. Claro que essas coisas são boas e são utilizadas por Deus, mas a base toda é a visão espiritual que o próprio Cristo nos dá. E uma terceira evidência que a gente vai ter e que é preciso que se destaque desse crescimento espiritual, porque o crescimento na prática da fé, ela precisa, ou ele, o crescimento precisa ser palpável, visível, e é a segurança na caminhada com Deus. Quando nós crescemos na fé, nós vamos tendo segurança da nossa vida com Cristo. Nós vamos tendo confiança de que as suas promessas, as suas palavras, elas são verdadeiras e que nós podemos confiar, e isso vai nos dando segurança na vida cristã. Então, aí está um pouco da nossa... alguns destaques que eu entendo serem importantes para que os irmãos possam fazer junto aos seus alunos. E não esqueçam, se você gosta de ler, se a sua classe gosta de ler, surgiram esse livrinho, tá? A Nossa Suficiência em Cristo, do John MacArthur, é da editora Fiel. Tá? Então vale a pena, quem gosta de ler e quer se aprofundar no assunto desta lição, pegar e ler esse livrinho, que vocês vão ter um aprofundamento muito bom deste assunto da nossa suficiência em Cristo. Mais uma vez, desejo que vocês tenham uma boa EBD nesse domingo, que tenham um bom proveito do estudo e que o principal, que a gente entenda que Cristo é suficiente para todo o nosso viver. Ele é suficiente para o crescimento da nossa fé, para nos manter firmes, para nos fazer amarmos uns aos outros, para termos comunhão uns com os outros. E essa palavra suficiência, ela, creio, me permitam o trocadilho, que ela é suficiente para abarcar, para trazer dentro de si todo o significado do que Cristo é para nós. Deus abençoe a sua EBD, você nessa missão como professor, e que seja proveitoso nós aprendemos um pouquinho mais sobre Cristo sendo totalmente suficiente. Basta Cristo, só Cristo é suficiente. Basta Ele para o nosso viver, para a nossa caminhada cristã neste mundo e assim também nos preparando para a eternidade. Deus te abençoe.